Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um programa, toda quarta-feira, sempre naquela Herculano Hora, 20 horas. Eu e a filha do professor Herculano, Dona Heloísa Pires, que vai trazer sempre aqui um comentário alusivo a uma grande obra desse verdadeiro gênio, apóstolo de Kardec. Pessoal, então vamos iniciar nossa reunião, nosso bate-papo, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade bendita de mais uma noite, refletindo, estudando, conversando sobre a obra de Herculano Pires, uma obra que é um legado, um tesouro que Herculano nos presenteia e que vai ficar aqui na Terra conosco para estudarmos sobre as verdades da vida espiritual e do processo evolutivo do nosso casarão universal chamado Terra. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, iniciamos o nosso bate-papo da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, boa noite, tudo bom, Dona Heloísa? Como é que está aí? Houve a partida do prefeito aí de São Paulo, não é tão jovem, não é, Dona Heloísa? 41 anos, lutador, deu um exemplo de força, de coragem, e hoje já está com a avó dele, que eu amo tanto, o Mário Covas, se Deus quiser. E esse jovem político, ele era sempre aberto, né, ao diálogo, não tinha radicalismo, né? Parecia ser uma pessoa sempre com filhinho, né, acompanhado pelo filhinho, né? Dá a impressão de que seria um ótimo prefeito. Ele voltará, né? Deve ser algum compromisso do passado, ele foi, mas ele vai voltar numa terra melhor e fazer bonito. Mas, Dona Heloísa, me diga uma coisa sobre o professor Herculano Pires, né? O professor Herculano Pires, quando partiu, teve aquela famosa mensagem que a gente já sabe, da garagem, que o Rizzini cita, a senhora já leu para a gente na nossa entrevista longa, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Esses anos todos, também, a gente já citou o livro do Cajazeiras, né? Cajazeiras e o pai, depois de desencarnado, se apresentou ao Cajazeiras e ficaram irmãos, devem ter conhecido numa outra encarnação. Mas agora uma curiosidade, agora sem entrar em detalhes, houve alguma mensagem ao longo dos anos do professor Herculano para a família? Eu falo mensagem por via mediúnica? Não. Não houve. A que chegou foi a do Cajazeiras. Muitos levaram mensagens, mas minha mãe lia e falava, eu não posso fazer isso com o Herculano, não tem nada que o identifique. Kardec disse, reconhece-se pela linguagem. Se não dá para reconhecer, minha mãe falava, não aceito. Acabou muitas amizades. Ela não aceitava. Se não era algo real, ela não aceitava. Mas é impressionante, ela como esposa podia, na fragilidade, né, Dona Heloísa, aceitar qualquer coisa, mas ela honrava o marido, né? Impressionante. Né? E um dia que uma amiga, o espírito dito Herculano se comunicou e começou a ficar brava com ela, ela falou, pare, Herculano nunca ergueu o dedo para mim, você não é Herculano, pode parar e se retira. Acabou a amizade, mas valeu a firmeza. Perfeito. Dona Heloísa, então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai trazer uma obra que, como eu sempre digo, não é mais uma obra-prima de Herculano. Né? Essas obras-primas são irmãs uma da outra, né? Da coleção. Pessoal, então... O lado de lá também ajudou, né? Ficou uma colcha de retalhos que é o pensamento de Herculano, coerência. Pessoal, então está aqui, Educação para a Morte, né? Essa obra
maravilhosa. Ô, dona Heloísa, falta no mundo, na atualidade, e nesse processo todo de desenvolvimento histórico da nossa vida aqui na Terra, falta verdadeiramente uma educação para a morte? Nossa, faltou sempre. A educação para a vida até existia. Existia desenvolvimento do patriotismo, apresentação de grandes filósofos, grandes heróis, música, filosofia. Então, havia uma preparação para uma compreensão de luzes que existem no planeta Terra. Depois, estamos numa fase da descida da espiral de evolução, escureceu para preparar uma subida, um novo renascimento. E preparação para a morte, essa nunca foi realizada. Existia no horizonte primitivo, existia entre os celtas. Eles não tinham medo da morte e nas guerras largavam o corpo do amigo morto que eles achavam que era apenas uma roupa velha. Mas fora eles, não houve. Houve o susto, o filme de terror, o medo da morte. Também pelas nossas próprias mortes difíceis, porque éramos terríveis. Ainda somos complexos, ainda não somos como devíamos. Eu falo para os meus filhos, falo, vamos melhorar para ficar numa terra de regeneração. Não falar mal de político, não denegrir alguém. Se não estamos preparados para a vida e precisamos nos educar, temos que nos educar para a morte que não existe. É só uma viagem. É uma passagem para uma dimensão conforme a nossa necessidade, melhor ou menos melhor, pior. Mas então, como? Através dos séculos, com Sócrates, Platão, os egípcios que adoravam, cultuavam a morte, que vieram de um planeta melhor, os piores vieram para a Terra, como? Eles ensinaram. Também os monges tibetanos, Buda, e nós não quisemos aprender, porque estamos com os olhos cobertos, focados apenas no barro da terra, como crianças pequenas que debruçam sobre um brinquedo e o mundo desaparece à sua volta. Nós caminhamos assim, e às vezes nos descobrimos também com um pensamento que tínhamos aos 20 anos, quer dizer, uma vida de 80, 70 anos, e não amadurecemos tanto como devíamos. Somos muito interessantes. Deus nos criou de uma forma incrível. Agora, o que aumentou o mundo da morte? Herculano diz nesse livro, as ideias da magia. Criamos um mundo mágico, mas com muitas sombras. E bruxos, bruxas, e pior, os clérigos vieram nos atrapalhar, porque interesses vários, interesses de ganho de dinheiro mesmo, interesses de ganho de poder, fizeram com que eles criassem um inferno, tanto antes dos padres, os pagãos, criaram um inferno terrível. Tinha até um pássaro que comia o fígado de um pecador durante, acho que, a eternidade. Mas nós ganhamos do inferno pagão. O nosso inferno cristão foi assustador e nos assustou muito tempo. Aí criamos a possibilidade de comprarmos um pedacinho do céu. Os serviços ainda estão em nós. Muitas vezes fazemos o bem e tem amigos que dizem ganhar bônus hora. Calma, existe bônus hora, não é a finalidade o sentido da vida não é encher um cofre de bônus hora. Quando vamos amadurecer, meu Deus, às vezes dá até um desânimo, aí a gente fala, não, Deus é paciência, Deus é amor, nós vamos aprender. Agora, precisamos uma pedagogia para compreender a morte, criar um método didático desde a infância, crianças pequenas. Morre uma plantinha, morre um peixinho, criar peixinhos, eles são frágeis, e explicar que a vida continua. Eu lembro a minha irmã Lô, o pai fazia esse trabalho.
a minha irmã Lô morreu um peixinho, ela falou, pai, ele foi para o céu. Não chorou. E assim era quando o pai comprava muito pintinhos, frageizinhos, para a gente entender que vida e morte são constantes lições, como diz Kardec. Dona Heloísa, eu fico aproveitando, eu não vou deixar passar esse cavalo selado na minha frente, não. A senhora falou aí na filhinha do Herculano, sua irmã, sobre o peixe. Então, nós estamos de acordo, segundo a narrativa de André Luiz, que lá na erraticidade, junto com os espíritos desencarnados, existem os nossos irmãos animais também, não é? Que sobrevivem. Claro. Porque hoje tem um pessoal aí que está discutindo em grupo de Facebook que não há animais no plano espiritual, que eles reencarnam imediatamente, não ficam lá nem um minuto. Eles resolveram, eles ditam regras. Resolveram também que nós morremos e ficamos dormindo. Como o Papa Paulo VI, eles falaram, existe uma vida após a morte, mas não sabemos o que é, só que vamos criar regras. Ninguém pode se comunicar se não esperar tantas horas. E Cairbar Schuttel, e Bozano no livro A Crise da Morte, e Kardec, pioneiro na psicologia da morte no livro O Céu e o Inferno, até espírito inferior morre e se comunica, às vezes nem percebendo que morreu, mas a vida continua. Agora, por que querem sempre colocar os animais bem longe de nós? Exatamente. Quando Kardec apresenta aquilo dos eumintos ou vermes intestinais, vamos num crescendo até os insetos, Gênesis, até os insetos, e continuamos até chegarmos aos mamíferos, entre os quais o homem se situa, entre os mamíferos. Não é um ser à parte como Adão e Eva. Como custamos a entender? Que interessante. Dona Heloísa, o próprio Livro dos Espíritos, aquela mensagem de Paulo Apóstolo, do átomo ao anjo. Ao anjo. Tudo se encadeia no universo. O pai, num dos livros dele, ele diz assim, não, até os insetos considerados inúteis, não sabemos, mas eles estão na onda da criação, vão se desenvolver. Ô, minha amiga, me perdoe, mas eu não podia deixar a senhora, às vezes, que nem na semana passada, falou nos órgãos do perispírito, aí eu aproveitei aqui agora a questão dos animais. Dona Heloísa, Herculano aqui, ele fala que há uma necessidade, né, da própria pedagogia, de haver uma pedagogia para a morte, né? Aí eu lhe pergunto, nesse mundo renovado de amanhã, da nova humanidade, essa matéria, educação para a morte, será estudada nas salas de aula, Dona Heloísa? Nas salas de aula e já crianças pequenininhas. Porque se do 0 aos 9 anos, como diz Kardec, como dizem os neurocientistas norte-americanos, a criança grava melhor, é a hora de estimulação. Porque está no nosso inconsciente relação espírito-corpo. Mas quando reencarnamos, o nosso cérebro vai gravando conforme a estimulação. Surge, a flora do inconsciente se grava. Os neurocientistas dizem, não são espíritas, norte-americanos, o livro Cérebro que se Transforma, vão gravando graças à plasticidade do cérebro, que vai a vida toda, mas vai diminuindo. Do 0 aos 9 anos é muito intensa. Então, é o melhor período para ensinar, sobretudo, as coisas espirituais, porque fechamos crianças numa gaiola olhando só para as coisas materiais. É preciso abrir as janelas, porque vivemos interexistentes, nos projetando também no mundo espiritual. Dona Heloísa, não estamos... a criança está com barro mole, né? Quando o barro endurece, quer dizer, educar marmanjo é mais difícil, né? Mas, embora eles digam que é o contrário do que pensávamos, não nos tornamos, em relação ao cérebro, um disco rígido, absolutamente.
A plasticidade continua, mas vai diminuindo de intensidade. Então, no idoso, já está bem diminuta, mas assim mesmo, se um idoso estimula o cérebro, chega aos 100 anos com cérebro de 20, 30 anos. Isso é maravilhoso. É o que o Espiritismo diz. É o espírito que comanda o corpo, mas ele depende do corpo, que oferece resistência, condicionamentos. É lindo como a ciência hoje, numa hora em que espíritas novidadeiros acham que podem modificar Kardec, mostra que Kardec tem razão e que a verdade é atemporal. Dona Heloísa, eu, afinal de contas, estou entrevistando uma educadora, não é? Eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas mesmo assim eu vou fazê-la porque eu queria ver a senhora falar disso. A senhora, com seus alunos ao longo do tempo, em sala de aula, sempre aproveitava para introjetar a essência espírita? Sempre. E quando eu sabia, por exemplo, eu trabalhei 16 anos na psicopedagogia da ACD, com crianças e jovens e adultos com problemas vários. E eu sempre iniciava com uma ligação com o cósmico. Não podia falar Deus, mas ninguém me proíbe de falar com as luzes do universo, com o cósmico, com energias melhores. Sempre fazia isso. E os resultados foram maravilhosos. Então, é muito importante essa dilatação de consciência e apresentar com muita tranquilidade a parapsicologia. Ninguém pode nos proibir de apresentar os fenômenos parapsicológicos, que tem fenômenos teta, de indivíduos que se comunicam após a morte, que tem interação entre mentes físicas e extrafísicas, que tem tudo que o Espiritismo tem. Só mudaram os nomes dos conceitos e não querem dizer que é Espiritismo. O pai diz, é a filha do Espiritismo, a parapsicologia. E mesmo se o jovem não gosta de Espiritismo, vamos conversar sobre parapsicologia. Indicar livros, eles vão se encantar. Luísa Heine, José Heine, tantos que não falam mais em Espiritismo, mas que estudaram Kardec na Universidade de Kirov, na Rússia. E tem ainda o Vassiliev, o russo, que fala como Kardec, mas ele não quer. Então, ele tentou mostrar que não existia nada além do corpo físico e não conseguiu. Aí ele diz, o pensamento é uma energia desconhecida que nada consegue deter, nem barreiras elétricas, nem eletromagnéticas. Pronto, então está fora do corpo. Mas a senhora tem uma predileção por crianças especiais, não é isso mesmo? Adoro. Eu fiz também curso com a Dorina Noil, eu fiz o curso para... Ela não gostava que falasse cego, ela falava deficiente visual. Eu fiz o curso, depois trabalhei pouco tempo, aí casei. Aí fui trabalhar na ACD, fiz o curso lá na USP para deficiências mentais e continuamos, porque o Espiritismo dá um embasamento muito bom para lidarmos na inclusão dos deficientes vários. E quem não é deficiente? Eu sou deficiente visual e sou deficiente em agnosia espacial. Eu tenho dificuldade, eu me perco em shopping. Isso é ótimo, dá humildade. Dona Heloísa, me diga uma coisa, a senhora falou, eu casei. Só uma pergunta, você não precisa aprofundar, que eu já estou querendo entrar demais. O seu esposo era espírita, Dona Heloísa? Conheci na mocidade, médium de efeitos cívicos, adorava Chico Xavier. Depois ele disse, eu prefiro ganhar dinheiro, vou deixar a doutrina para depois. E aí houve uma grande perturbação, porque a pessoa bem preparada não pode abandonar um caminho de luz e entrar num caminho muito humano, com a festa do mundo, que gera trevas. Aí eu brincava com os meninos, depois que eles cresceram.
Falei, nossa, eu casei com moço espírita, eu com avô espírita, será que eu perturbei? Brinca. A vida, às vezes, o indivíduo repete erros do passado e se encanta com o dinheiro, se encanta com o poder, para depois, só depois descobrir que era ilusão. Aí perdemos tudo, mas não perdemos a coragem, a alegria de viver. Mas eu matei uma curiosidade, porque a senhora casou com um rapaz da mocidade espírita, porque eu não imaginava nunca uma mulher extraordinária dessa, casada, um materialista, adepto de teorias revolucionárias, aí era demais também, né? Ai, sairia a briga. Mas interessante que eu casei com um espírita praticante, vivia lá no Chico Xavier, mas depois, fazendas, dinheiro, a pessoa perdeu um pouco o foco. Mas sempre foi... Outras vidas, dona Luísa, né? Mas vai ter outras oportunidades. É um menino bom, nunca matou, não lesou, não fez corrupção, então é um menino bom. Só perdeu esse foco do trabalho mediúnico do qual ele precisava muito. Tenho certeza que ele tem teve aqui na Terra e tem um espírito, né? Um sogrinho que vai auxiliá-lo sempre. Né? Meu pai fazia reuniões, nós fazíamos o Evangelho no Lar, nós, a família menor, e fazíamos com ele, o pai dele, a mãe dele. Tudo foi feito de acordo com a necessidade. Aí um dia eu escrevi uma carta para o Chico, que eu conhecia, perguntando por quê, por que ele havia mudado de foco. E o Chico respondeu, linda carta, e ele encontrou, eu fiquei gelada a resposta. E o Chico dizia assim, que era um espírito bom, mas ainda criança, que amadureceria. Ele leu e deu risada. Eu falei, obrigada, Chico. Não deu confusão. Ô, dona Heloísa, minha amiga, e eu agradeço, viu? Eu fiz uma pergunta, a senhora destrinchou de uma forma tão bela. Mas... eu não tenho nada que esconder. Todos nós temos um lado criança. Eu falo, eu também tenho que observar esse meu lado criança. Porque, às vezes, por exemplo, a gente dá risada de um cantor, de um político corrupto, vê uma notícia falar bem feito. Isto tem que mudar, a gente tem que amadurecer. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, às vezes, a gente volta a atos inadequados, pequenos, leves. Não responda, não. Não responda, não. A senhora disse, até essa coisa coloquial que a gente fala bem feito. Um dia eu vou perguntar se dona Heloísa mata a baratinha com a sandália. Ah, não, não. Ai, meu Deus, agora eu com a idade eu matava. Com a idade, eu primeiro tenho que pedir desculpa, depois eu espanto. Eu não mato. Eu pus tela para não entrar mosquito, que eu lembro de Gamaliel a Paulo de Tarso. Não temos o direito de destruir se não podemos construir. Então, eu pus tela na janela, não quero matar pernilongo, mas não quero que minha casa vire como na Índia, bichos entrando aí, não pode também, mas o condomínio tetiza, tudo bem. Heloísa, eu não mato, não. Dona Heloísa, o Chico conta que uma vez estava datilografando ele, Valdo Vieira, um besouro pousou na máquina de escrever de Valdo Vieira. Ele pegou o besouro e jogou na parede. Ai, que pecado! O besourinho não morreu. Aí o Chico pegou o besourinho, levou na janela e disse, besourinho, se você não desencarnou pelo Valdo, você tem uma bela missão a cumprir. Vai cumprir. O Chico é maravilhoso. Lembra quando ele pegou um cachorrinho? O cachorrinho estava desesperado para fazer xixi. Ele falou, faz, filho. Eu não me incomodo. E o Chico, o cachorrinho molhou o Chico, ele ficou feliz, porque o cachorrinho aí ficou feliz. O Chico é lindo. O professor Herculano gostava de animais também? Nossa, ele tinha loucura por animais. Ele nunca comeu carne, mas não foi, o espiritismo não proíbe. Acho que ele teve encarnações na Índia.
A avó Bonina, que adorava todas as irmãs dele também adoram meu pai. E a avó Bonina dizia, eu brigava com ele, ameaçava bater, ele não conseguia engolir carne. E um respeito, sempre tivemos cachorro, coelho, peru no quintal, todos os bichinhos, menos não punhamos pássaro em gaiola, porque coitadinho do passarinho. Mas bichos no quintal grande, os coelhos faziam um buraco, sumiam num terreno vazio, a gente chorava, ele falava, eles voltam, e os filhinhos ficavam lá, dava tudo certo. Eu fico tão Foi muita alegria. Dona Luiz, que minhas filhas, a gente aqui em casa tem 3 gatinhas e um cachorro. Ai, e são amigos, né? Não, se dão bem, se dão bem. Eles dão uma prova de educação e amor que eu fico, às vezes, com vergonha. Eu falo, meu Deus, vieram para nos ensinar a amar, a perdoar. Olha, são lindos. Que noite linda. A senhora não tem jeito, não. A gente foi falar sobre o tema morte e a gente sai daqui leve, se sentindo bem, com tanta coisa bonita. Minha amiga, resta-nos orar e agradecer. O entrevistador que é lindo, ele tira as luzes que a gente tem e esconde as sombras. Obrigada. Mas olha a minha lanterna atrás de mim aqui, olha. Atrás de mim. Ai, olha, que saudade de conversar com esse espírito maravilhoso. Longas conversas que sempre iam para o espiritismo, que era o nosso mundo. Era todo mundo espírita, até as ajudantes iam, trabalhavam e viravam espírita. Não tinha saída. Deve ser uma saudade imensa, meu Deus. Nossa, mas uma alegria, Bruno, uma alegria porque ele está bem. Não queria que ele passasse por essa pandemia, não queria, nem ele, nem minha mãe, nem meu avô, nem minha avó, que fiquem lá. Tomara que não reencarne, só reencarnar no planeta de regeneração. É o que eu peço a Deus para todos eles. Ô, dona Luiz, então vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite, em que falamos da morte, mas numa visão otimista de Deus, da alma, da morte, da vida, e mostrando a paternidade divina em todos os reinos. E na noite de hoje, Dona Heloísa trouxe até o amor que devemos ter aos nossos irmãozinhos, os animaizinhos, porque tudo se encadeia no concerto universal do átomo, da mônada ao ângelo. Então, agradecidos a Deus por mais uma noite com o querido professor Herculano Pires. Pessoal, semana que vem estaremos aqui na mesma Herculano Hora, às 20 horas, com essa jovem da Juventude Espírita, viu? Dona Heloísa. Uma jovem idosa. Obrigada, querido entrevistador Bruno Tavares. A mulher que se recusou a deixar de ser jovem, digo sempre isso. Somos duas, eu e a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Deixa que time. Divaldo, Dona Nena, é um timão. Nossa, a Nena está esfuziante, meu Deus. E ela faz muito plantão de respostas. Ela trabalha bastante e toma conta do centro enorme. Ela administra tudo e todos. Ai, de quem não sei. Me permita dizer, Dona Nena é uma Heloísa Pires, não tem como. Não, é maior. Ela é muito maior. Eu não tenho essa capacidade administrativa, não gosto de mandar, e ela tem mão firme, como minha mãe. Ela controla e o centro dela é enorme. Minha amiga Heloísa Pires, são cartas do mesmo naipe, né? Cada uma... Só que ela cresceu mais, eu vou lá. Um beijão na Cátia aí, dê um abraço em Cátia, viu? Beijão, até para a semana.
Obrigada, até a semana. Nascesse menina sua. Obrigada, entrevistador maravilhoso. Beijão. E amigo do meu pai. Muito obrigada. Amo o seu Boa pai. noite. E amo a senhora também, viu? Muito obrigada. É recíproco. Muito obrigada. Beijão.